Muito boa tarde para você. Em meio ao isolamento social e à preocupação por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus, o Rio Grande do Sul voltou a concretizar uma adoção internacional. 4 irmãos vão permanecer juntos e agora terão a chance de formar uma nova família. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar como está o processo de adoção em tempos de pandemia. Esse é apenas um dos destaques. Você vai ver também. Vídeo de reunião citada por Sérgio Moro como prova de tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal é exibido na Superintendência da PF. O ministro Celso de Mello, responsável pelo inquérito no Supremo, pediu perícia e degravação do conteúdo. E ainda, em entrevista ao Roda Viva, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, volta a defender a harmonia entre os 3 poderes da República para combater a pandemia no país. Quando se assume a presidência do Supremo, você é chefe de um dos poderes deste Estado, que é um só. Então você tem que dialogar. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o advogado-geral da União, José Levi, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, assistiram hoje ao vídeo da reunião ministerial citada por Moro como prova de suposta tentativa de interferência do presidente da República na Polícia Federal. Segundo o ex-ministro, no encontro, Jair Bolsonaro cobra mudança na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Você vai ver ainda nesta edição mais detalhes sobre as investigações e a exibição desse vídeo. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, anulou decisão que suspendia pagamento de impostos em São Paulo. O ministro Dias Toffoli derrubou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo ele, suspender o pagamento de impostos por 60 dias por causa da pandemia do novo coronavírus viola a ordem pública administrativa, já que a isenção de IPTU e ISS por parte de empresas da capital afetaria outros segmentos econômicos. Além disso, de acordo com o presidente do Supremo, a medida só pode ser tomada por ações dos poderes executivo e legislativo. Para o ministro, ao interferir, o Poder Judiciário extrapolou as competências. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, voltou a defender a necessidade de diálogo e ações integradas entre os 3 poderes da República para enfrentar a pandemia do novo coronavírus no país. Dias Toffoli participou nesta segunda-feira do programa Roda Viva da TV Cultura. Durante quase 1h30, o presidente do Supremo Tribunal Federal respondeu às perguntas dos jornalistas. Os principais questionamentos foram sobre a relação entre os 3 poderes e as ações da Suprema Corte do país para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Antes de começar a entrevista, Dias Toffoli prestou uma homenagem às vítimas da doença e profissionais que trabalham para enfrentar a Covid-19. Eu gostaria, antes de mais nada, de externar, em nome da Corte, a minha solidariedade e os meus sentimentos a todos aqueles que perderam familiares, que perderam amigos, a todos aqueles que estão se convalescendo e também prestar uma homenagem a todos os médicos, a todos os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, faxineiros que estão em hospitais e também a todos que prestam serviços essenciais. Durante todo o tempo, o presidente do Supremo Tribunal Federal manteve um tom conciliador e destacou a importância do diálogo entre executivo, legislativo e judiciário. Eu citei Hannah Arendt no discurso de posse e eu citei a seguinte frase dela, também citando Habermas, Celso Laffer: o poder que não é plural é violência. E o diálogo é fundamental para que haja pluralidade. É fundamental. O Estado é um só. Quando se assume a presidência do Supremo, você é chefe de um dos poderes deste Estado, que é um só. Então você tem que dialogar. Eu aprendi com Nelson Jobim que interlocutor você não escolhe.
Questionado sobre a visita surpresa feita pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli disse não ver como tentativa de pressão e voltou a defender a unidade entre os poderes. A ida do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, eu não vejo exatamente como um constrangimento, eu não vejo como uma tentativa de, digamos assim, pressionar o Supremo. Até porque o juiz está acostumado a receber pedidos. O que é importante é a nossa unidade de ação. O presidente pediu, através do advogado-geral da União, para a minha assessoria, a possibilidade de ir lá com um grupo de empresários e de ministros para tratar sobre a pandemia. E eu aceitei a ida dele e depois eu expliquei a ele que as decisões do Supremo, elas são dadas em razão da Constituição brasileira. Sobre o combate à pandemia, o presidente do STF disse que não é possível transferir responsabilidades e lembrou que o Supremo Tribunal Federal tem concentrado esforços em processos que se referem a ações de enfrentamento ao coronavírus. Questionado sobre medidas para amenizar as consequências econômicas da pandemia, o ministro lembrou os cortes de gastos feitos na Corte. Esse ano, nós já estabelecemos um corte de 15% no orçamento supremo. De 15% no orçamento supremo que nós vamos fazer daqui para frente. Se nós pegarmos entre 2009 e colocar o orçamento que houve em 2009, há 11 anos atrás, e o orçamento que vamos executar em 2011, nós economizamos 34% do orçamento. Dias Toffoli rebateu as críticas de que o Supremo Tribunal Federal estaria sendo lento para responder aos ataques que tem sofrido. Nós não vamos construir unidade e solução de problemas através de notinhas públicas. Não é soltando nota que se resolve problemas tão graves como nós temos no nosso país. Nós temos que resolver isso, primeiro, na política. E a política é aqueles que são governos eleitos pelo povo. E toda vez que foi necessário, e não teve uma que eu deixei de fazê-lo como presidente do Supremo, eu fiz as referências necessárias no plenário do Supremo, quando reunido todos os ministros do Supremo. Na arena do Poder Judiciário, o juiz fala nos autos e fala no foro, na sua casa. Ele não vai para a arena da política. Ele comentou as manifestações contra o STF e a defesa da democracia. Liberdade de expressão é uma garantia que é dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A liberdade de expressão, ela foi garantida, por exemplo, nesse movimento desse final de semana passado, exatamente pelo ministro Celso de Mello, que houve um pedido para que ele desse uma decisão para interromper a manifestação. E o ministro Celso de Mello negou, dentro do quê? Da nossa Constituição, que garante a liberdade de expressão. O que não se pode admitir são as calúnias, são difamações e são aqueles que pedem o fim da democracia. Isso não é possível. A democracia está em risco. Olha, primeiro nós temos que lembrar que a democracia não é um dado da natureza. A democracia é fruto da cultura humana. Fruto da cultura humana, ela não é da natureza e ela não é natural em toda a sociedade humana. Ou seja, ela tem que ser defendida permanentemente. E mais de 470 processos foram analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal na última sessão do plenário virtual do STF. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, destaca 2 processos para a gente. Um dos julgamentos realizados pelo plenário virtual tratou sobre a competência da Justiça do Trabalho. Os ministros entenderam por maioria que não cabe a essa justiça especializada o julgamento de matéria penal. As regras de competência, elas estão definidas na Constituição Federal. É ela quem delimita a atuação de cada órgão do Poder Judiciário. Normalmente essas regras elas são complementadas pelas leis processuais e também pelas leis de organização judiciária. E o desrespeito a tudo isso gera nulidade processual e a invalidação daquela decisão, por desrespeito a um princípio chamado juiz natural, que estabelece o direito de ser processado e julgado por autoridade competente. O ministro Gilmar Mendes, ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade em que esse tema estava sendo debatido, ele propôs a interpretação conforme a Constituição para excluir qualquer interpretação
que inclua na competência da Justiça Trabalhista o processamento e o julgamento de ações penais. Para o ministro, não cabe a essa justiça especializada tratar de matéria que digam respeito a questões penais. Ele foi acompanhado, inclusive, por mais 7 ministros. Um outro tema também debatido pelos ministros no plenário virtual tratou da destinação de recursos oriundos dos depósitos judiciais para o Poder Executivo. Foram analisadas 3 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam leis do Estado de Minas Gerais e também do Mato Grosso do Sul. A Lei de Minas, por exemplo, ela determinava a utilização dos depósitos judiciais para custeio de despesas públicas, como, por exemplo, a previdência, pagamento de precatórios e amortização da dívida com a União. O ministro Alexandre de Moraes, o relator das 3 ações, ele entendeu que, nesse caso, não é possível a utilização desses recursos oriundos desses tipos de depósitos para pagamento de despesas do Poder Executivo. Isso geraria um desvirtuamento da medida, porque elas são previstas exatamente para assegurar o cumprimento das decisões judiciais. A utilização inadequada desses recursos pode, inclusive, prejudicar o proveito econômico a ser obtido pela parte vitoriosa na ação judicial. Ele foi acompanhado por mais 9 ministros. Veja a seguir adoção internacional. No Rio Grande do Sul, 4 irmãos são adotados por uma família que mora na Europa. Eu conto essa história no próximo bloco. Continue com a gente, até já. Justiça, para mim, é o ser humano ser melhor para o próximo, ajudar mais as pessoas. Uns crimes, algumas coisas cometidas, ter a lei certa. O Ministério Público Federal enviou o ofício ao presidente do Google no Brasil, responsável pela plataforma de vídeos YouTube, solicitando que retire do ar vídeos nos quais Valdemiro Santiago de Oliveira, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, aparece anunciando sementes de feijão com supostos poderes de curar a Covid-19. No vídeo, o pastor, que será investigado pela prática de crime de estelionato, faz alusão a uma pessoa que teria plantado as sementes de feijão compradas da Igreja Mundial do Poder de Deus e teria se recuperado da Covid-19. No vídeo, o pastor Valdemiro Santiago de Oliveira induz os fiéis a plantarem as sementes de feijão como forma de se proteger e se curarem da Covid-19. O Ministério Público Federal solicitou que, além de tirar o vídeo do ar, o YouTube preserve e armazene o conteúdo das gravações e os usuários que tiveram acesso para eventuais e futuras responsabilizações criminais. Para os procuradores, está claro o uso de influência religiosa para a obtenção de vantagens pessoais ou em favor da Igreja Mundial do Poder de Deus, já que não há nenhuma evidência clara de cura da Covid-19 por divindade ou pelo consumo e plantio de feijões mágicos. E após quase uma década, o Rio Grande do Sul voltou a concretizar uma adoção internacional. A formação da nova família foi realizada por meio da Autoridade Central Estadual, que é um órgão do Poder Judiciário que tem a finalidade de fazer cumprir as normas de proteção às crianças e adolescentes e cooperação em matéria desse tipo de adoção. 4 irmãos com idade entre 2 e 8 anos foram adotados por uma família que mora na Europa. A adoção possibilitou que o grupo de irmãos, que integra o perfil de difícil colocação, não fosse separado. A nova família já embarcou para o país de acolhida e seguirá recebendo acompanhamento social e psicológico pelo período de 2 anos ou até que as crianças recebam a nova cidadania. A juíza corregedora Nara Cristina Nilman Saraiva, titular da Coordenadoria da Infância e Juventude do RS e também secretária executiva da ACE, destaca que para que uma criança ou adolescente seja adotado por uma família estrangeira, além de estar destituído do poder familiar, é necessário terem sido esgotadas todas as chances de adoção nacional. A magistrada comemora a primeira adoção internacional, concretizada nos últimos 10 anos. O Judiciário Gaúcho logrou êxito no acompanhamento do estágio de convivência de 30 dias, que culminou com a adoção de 4 crianças gaúchas por um casal de estrangeiros residente na Europa.
O aplicativo Adoção, lançado em 2018 pelo Poder Judiciário Gaúcho, reúne vídeos e fotos de crianças e adolescentes aptos à adoção em todo o estado. Os organismos internacionais, credenciados para atuar no Brasil, também podem ter acesso à ferramenta. O app está disponível na Apple Store e Google Play e se tornou um importante aliado para aproximar possíveis famílias. Bom, e para falar sobre adoção em tempos de pandemia, a gente conversa agora com a promotora da Vara da Infância e da Juventude de Ribeirão Pires, em São Paulo, a doutora Maria Cecília Alfieri Nacli. Tudo bom? Boa tarde para a senhora. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Bom, nós acompanhamos agora na reportagem um caso positivo e raro, né? Diante desse cenário que a gente enfrenta de pandemia. Qual a perspectiva na avaliação da senhora em relação a essa adoção internacional, levando em consideração também que alguns países estão sendo muito afetados, assim como o Brasil, né? Então, esse acordo prevê também essa segurança, a gente precisa avaliar tudo isso? Bom, boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez aqui estar no programa. Com relação à adoção internacional, o que a gente tem observado é que os países cuja a pandemia acabou aí sendo algo devastador, como Itália, Espanha, Estados Unidos, são países que, na nossa prática, eles são os países que mais adotam brasileiros, né? Então, na adoção internacional, por exemplo, a Itália é responsável por cerca de 80% dos processos de adoção internacional. Então, como esses países acabaram sofrendo aí esses efeitos devastadores, né, até as crises econômicas aí que vão durar por muito tempo, isso com certeza afeta diretamente as adoções internacionais aqui no Brasil, né? A Itália, por exemplo, como eu disse. E então fica um pouco complicado porque, obviamente, que essas famílias terão que se reestruturar e não terão a mesma disponibilidade em procurar crianças para serem adotadas, né? Então, assim, o prognóstico, pelo menos até o final desse ano, até o semestre de 2021, o prognóstico não é muito animador, né? Em razão de, como eu disse, esses principais países aí que normalmente realizam esse tipo de adoção foram extremamente afetados por essa pandemia. Bom, a senhora que atua na promotoria, né, e tem experiência nessa área, o processo é muito burocrático de adoção. Nós vimos agora no Rio Grande do Sul, 10 anos depois, né, esse processo foi consolidado, 4 irmãos. Como é que é no dia a dia e agora em virtude da pandemia? Ao contrário do que se poderia imaginar, com essa suspensão, paralisação, desaceleração dos serviços, inclusive com o expediente presencial e suspenso, ao contrário do que se poderia pensar, eles acabaram sendo acelerados, né, os processos de adoção. Então, nesse mês de abril, por exemplo, houve aí, até por uma normativa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, houve aí uma força-tarefa de todos os atores aí envolvidos nesse processo para reavaliar com muita rapidez, muita celeridade, todos os processos daquelas crianças e adolescentes que já estariam aptos aí a ingressar nesse período de pandemia na casa dos possíveis adotantes, né? Obviamente que esses recursos tecnológicos foram essenciais para imprimir essa rapidez, né? Porque o tempo da criança, do adolescente, ele é muito efêmero. Então, se essa ação não for rápida, célere, a gente não consegue ter um resultado esperado. Uma criança que hoje tem plenas condições de ser adotada, daqui 6 meses a 1 ano, ela pode não oferecer as mesmas condições. Então, nós precisamos correr com isso, e aí, Ministério Público, Judiciário, setor técnico, os técnicos das entidades de acolhimento, enfim, toda a rede do sistema de garantia de direitos, acabou aí se mobilizando
uma força-tarefa, como eu falei, para a gente conseguir acelerar o início do estágio de convivência, né? Então, fazendo com que esses possíveis adotandos já fossem para os lares dos seus possíveis, para sua possível família adotiva, né? Então, a gente conseguiu acelerar o início desse processo. Isso tem sido muito bom. Que bom, bela notícia, né? Em tempos de crise, em momentos tão sensíveis como esse, da crise provocada pela Covid-19. Muito obrigada pela participação da senhora. Eu conversei aqui com a doutora Maria Cecília Alfieri Nacli, que ela é da Promotoria da Vara da Infância e Juventude, lá de Ribeirão Pires, em São Paulo. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, agradeço. E a seguir, ex-ministro Sérgio Moro acompanha a exibição de vídeo de reunião citada por ele em depoimento. Os detalhes você vai ver no próximo bloco. Eu volto já. Justiça é tratar o outro com igualdade, sem discriminação, sem fazer distinção das pessoas. E foi exibido na manhã desta terça-feira, na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília, o vídeo da reunião entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros. O vídeo, do fim do mês passado, é apontado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como prova da suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O HD com o vídeo da reunião foi entregue ontem pelo Supremo Tribunal Federal à Polícia Federal. Por determinação do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, a exibição do material na íntegra foi feita hoje de manhã, de forma única, e acompanhada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, os advogados dele, a delegada da Polícia Federal, Cristiane Correia, o advogado-geral da União, José Levi, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e um juiz auxiliar do gabinete do ministro Celso de Mello, que conduz o inquérito no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello pediu uma perícia no material para verificar a autenticidade e se foram feitas edições no vídeo, entregue pela Presidência da República ao Supremo Tribunal Federal e que agora está com a Polícia Federal. O ministro solicitou ainda a degravação de todo o conteúdo. O vídeo, com duração aproximada de 4 horas, é apenas um dos elementos da investigação que apura se houve interferência do presidente Jair Bolsonaro nas atividades da Polícia Federal. O responsável pela condução do inquérito no STF ainda vai decidir pelo sigilo parcial ou total das gravações. Por determinação do ministro Celso de Mello, desde ontem, policiais federais, ministros do governo Bolsonaro e uma parlamentar prestam depoimentos à Polícia Federal. Hoje vão ser ouvidos o ministro Braga Neto, da Casa Civil, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Os depoimentos vão ser agora à tarde no Palácio do Planalto. Amanhã, também em Brasília, será a vez da deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Na quarta-feira, também vão ser ouvidos Carlos Henrique de Oliveira Souza, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, e Alexandre da Silva Saraiva, ex-superintendente da PF no Amazonas. Também na quinta-feira, o último a prestar depoimento vai ser Rodrigo de Mello Teixeira, ex-superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais. Ontem, no primeiro dia de depoimentos, foram ouvidos o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Valeixo disse em depoimento que Jair Bolsonaro queria alguém com mais afinidade no comando da Polícia Federal e afirmou que não havia motivo para mudança no comando da instituição. Já Ricardo Saad disse que a mudança na superintendência da PF no Rio de Janeiro não teve uma justificativa clara. O Ministério Público de São Paulo denunciou 2 apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, que participaram de protesto em frente ao prédio em que mora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os manifestantes Antônio Carlos Bonzeri e Jurandir Alencar foram presos em flagrante, mas depois liberados pelo pagamento de fiança. Eles foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego.
A promotora que cuida do caso pediu para que as penas fossem agravadas porque os supostos crimes foram cometidos contra funcionário público em razão de suas funções e na frente de várias pessoas. O protesto aconteceu no dia 2 de maio, em frente ao prédio em que mora o ministro Alexandre de Moraes. Por cerca de 2 horas, com cartazes e caixas de som, os manifestantes gritaram ofensas ao ministro e à família dele, além de palavras de ordem contra o STF. Uma empresa de transporte público em Minas Gerais foi condenada a pagar adicional de insalubridade a uma cobradora. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região havia negado o pedido do adicional de insalubridade da empregada. Em recurso ao TST, a terceira turma condenou a empresa ao pagamento da parcela em grau médio, a ser calculada sobre o salário mínimo. A empresa de transportes levou o caso à seção 1 de dissídios individuais. O relator, ministro Augusto César, destacou que a SDI 1 considera devido o adicional quando for comprovada a exposição do empregado a níveis de vibração com potencial risco à saúde, conforme destacado nos termos do anexo 8 da norma regulamentadora 15 do extinto Ministério do Trabalho. Sendo assim, a decisão foi por unanimidade. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que eu volto daqui a pouquinho com o programa especial Coronavírus. É só o tempo de tomar uma água e volta aqui com a gente na TV Justiça. Até já já.